Hey guys, olá a todos os Fluxers, bom dia, meu nome é Karim Rashidi, eu sou fundador da Fluxy.com e hoje vou trazer um assunto muito importante para vocês. Por que você ainda não fala inglês? Hoje vamos responder essa pergunta, vamos fazer uma análise bem profunda, o vídeo hoje vai ser um pouquinho mais longo, então tenha paciência, mas eu vou trazer os 4 motivos principais e você vai ficar chocado de informações que você talvez já sabia, outras informações que você não sabe. Então ficam comigo que eu trago para vocês por quê. Respondo por quê que você ainda não fala inglês. Ficam comigo que eu volto já já. Fluxy.com. Para essa vou tirar até o óculos. Muito bom. Na Fluxy, nós entendemos muito bem como é que funciona o mercado. Eu, pessoalmente, da minha experiência como professor, mais de 10 anos como professor antes da Fluxy, eu entendi certas coisas que eu vou falar para vocês agora. A gente sabe como professor, e os cursos sabem também. E muitos alunos sabem também. Então, muitas dessas verdades vocês vão ouvir, talvez picotadas ou de fontes de informações diferentes, mas talvez nunca se juntaram essas informações todas ou todas essas características ou esses 4 motivos principais dentro de um conteúdo só. Eu espero que vocês gostem. Não esquecem, se vocês estão achando valor nos nossos vídeos, no nosso conteúdo, não esquecem de dar o like e se inscrever no canal. Vamos lá. O primeiro motivo, cultura. É verdade, gente, cultura é o primeiro motivo de porque muitos brasileiros ainda não falam inglês e porque muitos na América Latina ainda não falam inglês. Eu vou contar uma história para vocês. Eu cheguei no Brasil em 2008. Em 2008, quando eu cheguei no Brasil, eu não falava português. Minha mãe sim é brasileira, mas eu pessoalmente não falava português. Eu falava um pouquinho de italiano, que me ajudou, mas não tinha noção do português. Então eu cheguei em 2008 e sabendo bem pouco sobre o Brasil, conhecendo sim estados, tudo mais, coisas geográficas, tipo um pouquinho da história, mas próprio da cultura eu não sabia nada. Então eu cheguei no Brasil. Eu imaginava na minha cabeça que é um país tão turístico que é normal, que você vai chegar, você vai começar a falar inglês, você vai ver um monte de gente te respondendo em inglês. E no, that's not the case. Não era o caso. No máximo a pessoa respondia, hey man, how are you? Oh, I'm fine, and you? Oh, I'm fine. Where can I go to have some fun? Sempre tinha aquela reação. E eu fiquei impressionado nisso, eu fiquei pensando muito nisso, antes de até começar a dar aulas. Quando eu comecei vamos dizer, final de 2008 também comecei, eu fiquei pensando nisso. E depois quando fui analisar todos os aspectos da cultura brasileira e estudar um pouquinho da história também, eu vi uma coisa, os filmes todos legendados, desenho animado todo legendado, a criança não tem contato quase nenhum com o inglês, fora as músicas internacionais. Não é uma cultura fechada, mas é uma cultura que tem muito orgulho no próprio idioma, no português, e isso fez que se abrisse pouco em termos de entretenimento, em termos de mídia, até porque o Brasil tem uma cultura muito forte, vamos dizer, tem uma cultura muito forte com as próprias músicas, com os próprios filmes, com os próprios ditados, com a própria história, com os próprios eventos, como o carnaval, com o próprio esporte. Então, tudo isso faz que a cultura brasileira seja tão forte para ela inibir a entrada de outras culturas trazendo outros idiomas. Então, não é tanto que seja um ponto negativo, ao contrário, eu vejo a cultura brasileira tendo uma cultura forte, é um ponto positivo para o país, para nós como brasileiros, mas ao mesmo tempo deixou que você, como crescendo no Brasil, sem viajar, sem ter contato com o exterior, sem também ter contato com músicas internacionais, com filmes internacionais, no mínimo ouvir, no mínimo listening. Então, tudo nada legendado, tudo é dublado, desculpa, no início do vídeo eu falei tudo legendado, ao contrário, tudo é dublado, desenho animado é dublado, filme é dublado, tudo é dublado. Então, isso causa uma distância muito forte entre o inglês falado na cultura mundial e depois desses filtros todos que eu falei sobre a cultura forte, sobre a história, sobre, filtra, chega para você já quase inexistente a cultura em inglês. Então, o primeiro motivo de por que você ainda não fala
inglês fluente ou porque você ainda não fala inglês, é isso, é cultura. Então, como é que eu remedio isso? Na realidade, não tem remédio para isso. Não é sua responsabilidade isso. Mas o que você pode fazer é aumentar o seu contato com o outro idioma. Muitos falam de fazer um ambiente, até alguns professores online aí, das figuras que ensinam inglês online, falam para você fazer um clima de imersão tudo em inglês. E isso parcialmente funciona, 50% funciona. Mas não vai te fazer falar inglês, porque você quer falar inglês, você não quer entender só o inglês. Então, com certeza, trabalhar sua percepção é muito importante, mas não é o suficiente. Não acho que você vai fazer um ambiente todo em inglês, só ficar fazendo listening, como alguns professores aí online dizem, que isso vai te fazer falar inglês. Vai te ajudar um pouquinho, vai aumentar a sua percepção, mas não é a solução. Mas faça. O que eu quero dizer também com isso, qualquer dica que você vê, tenta aplicar essa dica e você começar a julgar essa dica pelo resultado que ela te traz. Então, se você vê uma dica, lê uma dica online, ou vê um professor online, uma figura que te ensina inglês conhecida, que te diz, faz isso, tenta fazer isso e ver o resultado, ok? Mas uma coisa, nós temos certeza, que nenhum jeito que funciona para um vai funcionar para todos. Até mesmo o nosso método, que é bastante customizado para necessidade de cada aluno. Temos um método customizado com as coisas mais difíceis do mundo. Até isso, tem alunos que dizem, não, eu prefiro aula presencial, eu quero ter alguém do meu lado, quero ter o professor, eu não preciso que eu faça isso, faça aquilo. Então é normal, você não vai ter, vamos dizer, uma técnica, ou duas técnicas, ou três técnicas que vão funcionar para todos, mas com certeza tenta aplicar essas técnicas. Então, de novo, como eu faço para aumentar o meu contato com o idioma? Aumentando o seu contato com o idioma, ouvindo músicas, vendo filmes, tentando entrar, lendo mais. Então, integrando mais a cultura internacional no seu dia a dia. Integrando mais a cultura internacional no seu dia a dia. Se vocês querem, eu vou fazer um vídeo sobre isso, até sem querer. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, depois vocês assistem como eu posso integrar a cultura internacional, ou a cultura inglesa no mínimo, no meu dia a dia. Então esse é o primeiro motivo, cultura. Vamos pro segundo motivo, talvez é um dos motivos que tem mais influência, ok? Vocês nunca pensaram nisso? Vamos pensar juntos. Quantas escolas de inglês tem ao seu redor? No seu bairro? Quantas escolas de inglês, o cursinho que você passa e vê? Quantos comerciais? Quantos nomes grandes tem no mercado? Como é que eles trabalham? Você vai ver que todos eles têm o mesmo formato de trabalho. São todas franquias. Todos têm métodos que são 20, 30 anos velhos. E todos não inovam. Por quê? Porque isso é um modo de trabalho aceito pelo mercado que não existe outra opção. Então imagina se todos os carros que tinha no mercado eram Fiat. Quando você for comprar um carro, você vai comprar um Fiat, né? Não tem opções para você realmente escolher entre tanto. E além disso, você é muito confuso, você como aluno, eles te confundem com um monte de palavra que você não sabe diferenciar. Não é falta de inteligência dos alunos, ao contrário. Mas, por exemplo, eu vejo muito, de cursos grandes até, tentando te convencer que uma técnica de aula é um método, é uma metodologia, que é algo que é feito, uma técnica de aula é uma metodologia. Vamos entender uma coisa. Primeiro, metodologia é estratégia. Técnicas de aula são as táticas. São linkados, tem a ver um com o outro, não tem um sem o outro, mas isso você não chama de metodologia. Isso é uma técnica de aula. Quando nós na Fluixy dizemos assim, na Fluixy nós temos tempo de conversa professor com aluno 80-20. Quer dizer que o professor tenta conversar 20-80, o professor tenta conversar 20% da aula e o aluno, o certo é ele conversar 80% da aula em termos de aulas, quando o foco é expressão, quando o foco é percepção ou outros skills, outros princípios,
o aluno talvez fale 60%, mas sempre o aluno fala mais que o professor. O tempo de produção dele é o mais que o professor. Isso é uma técnica de aula, eu não posso chamar isso de metodologia. Não posso. Não posso chamar isso de metodologia. Porque uma técnica de aula é uma tática. Uma estratégia, que é a metodologia, que vamos dizer, em cima dessas... Então, o que é uma estratégia, o que é uma tática? O que é uma metodologia, o que é uma técnica de aula? Vamos analisar. Uma metodologia é um sistema que envolve um passo a passo para você atingir um certo resultado. Isso é metodologia em geral, não metodologia de ensino. A gente está falando de metodologias em geral. Um passo a passo que envolve um certo resultado. Se você não está atingindo esse resultado, então sua estratégia está errada. Ok? Então, quando eu tenho um método no mercado que a taxa de resultado dele é 50%, então isso está errado. E qualquer curso de inglês hoje vão e perguntam isso para o consultor aí, que vocês falaram com ele, ou até entram qualquer cursinho, chama de cursinho, qualquer franquia para mim é cursinho. Qualquer cursinho, pergunta qual é a taxa de passagem. Então, qual a taxa de resultado que vocês têm entre alunos que se formam, que não tem formação também nesses cursinhos, aquele papelzinho que você tem não vai te fazer arrumar um trabalho, eu sei como é que é. Nós temos, por exemplo, alguns candidatos para entrar na nossa equipe que são advogados que falam inglês fluente e que têm certificado de cursinho que não falam direito, não falam bem, não são fluentes. O certificado diz que eles são C2, eles não são C2. E dá pra ver isso, no trabalho dá pra ver isso, na entrevista dá pra ver isso. Então não ache que um pedaço de papel vai te fazer falar, não vai. Você fala inglês. Quando você vai na entrevista, eles perguntam, você fala inglês, você começa a falar. Pronto, você não precisa de certificado nenhum, você já é fluente. Então, lembram isso, o certificado é só mais um jeito de te fazer verdade, só mostrar o certificado. Não, quando você fala, você simplesmente abre a boca e fala, se expressa. Quem está te entrevistando, ou no país onde você está viajando, quando você começa a se comunicar em inglês, as pessoas vão saber que você fala. Toda vez que você fala inglês, você não mostra o seu certificado, você simplesmente fala. Então, essa é uma das técnicas que o mercado foi desenhado para você entrar nesse status quo, que não muda há 20, 30 anos. É a mesma coisa que funciona há 20, 30 anos, tem curso no Brasil há 50 anos. Quantos da população falam inglês? 6%. 6%. 50 anos de curso, 6% da população fala, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, uma das coisas é convencer vocês que tem uma metodologia, que tem, e na realidade são técnicas de aulas, que um professor particular vai usar com vocês. Isso é um. Número 2 do mercado são todas as, vamos dizer, as pré-condições para você começar. E isso causa uma coisa muito, muito, muito importante. Isso causa a decepção. Sim, causa decepção. E quando você é decepcionado com alguma coisa, você já cria uma memória, infelizmente, muito negativa com isso. Então, como é que isso acontece? Se a gente voltar para a raiz de onde vem essa experiência ruim, nós vamos achar que o grande problema é o nivelamento. Eu vou explicar melhor por que o nivelamento cria esse problema. Nós falamos do mercado e como ele cria uma experiência negativa, e na nossa concepção, tudo começa do nivelamento. Realmente tudo começa do nivelamento. O nivelamento é a base da informação que você vai receber. Então, se você não é nivelado da forma correta, conforme as habilidades que você já domina ou quer dominar, você não vai aprender. Você vai ter, não é que não vai aprender, você vai ter uma experiência péssima. Você vai ser alocado com uma turma que não combina com você. E, além disso, você vai se sentir perdido. Ou vai se sentir em cima de quem está fazendo a aula com você, ou você vai se sentir... Então, ou você vai se sentir muito avançado, ou você vai se sentir sozinho, porque todo mundo já está falando alguma coisa, você ainda não. Ou você vai sentir que o material que o professor está passando para você não tem... que você já viu, ou que é muito avançado. Esse é um dos motivos maiores de porque as pessoas param de fazer curso. Isso já é outro vídeo. Mas se você já se encontrou nessa situação, você não está sozinho. Muitos, ou a maioria, 80%, 90%, não vou chutar não quero chutar porcentagens, mas eu sei que é uma porcentagem muito grande dos nossos alunos, 50%, 60%, vem de outros cursos com experiências péssimas.
Então, a concepção de você entrar em um curso para ser nivelado, para eles te falarem, você fica mais feliz quando um curso me nivelou acima do outro, cuidado com isso. Você pode estar sendo manipulado para você escolher um, não escolher o outro. Então, o sistema de nivelamento já tem um outro grande problema. Então, fora que a gente falou que o nivelamento pode ser usado para te manipular, para te fazer sentir melhor, né? Gente, eu vou contar uma outra história para vocês. Eu fiz like, do you think I'm fluent or not? I'm fluent. Like, dude, I write poems. Eu escrevo poesia em inglês, alright? I'm fluent. Been teaching English, I've been learning English. Lido com inglês muito na minha vida, além de estudar o inglês como primeiro idioma. Eu fui fazer um nivelamento só para ver como é que eles manipulam. Eu fui fazer um nivelamento de um curso muito conhecido, um dos primeiros no Brasil. Eles deram pro meu nível C1. Meu nível C1. C1 não é nem C2. Quer dizer que você, curso, tem professores que falam melhor que eu? I doubt it. I really doubt it, man. I'm native. Eu sou nativo. Eu dei o mesmo teste pro um dos professores nativos, C1. O teste é feito para você, ele não te falar que você é C2. Tudo que você... C1. E o que é C1? Sabe quantas habilidades nós temos no nível C1? Quantas habilidades você precisa dominar no nível C1? São 3 habilidades cada uma, bem diferente da outra. Então, até quando eu te falo seu nível é C1, seu nível é B1, seu nível é A1, é muito vasto. É muito... Não resolve meu problema. Não me dá nenhum valor. Não vai me fazer avançar nas minhas habilidades, na minha capacidade de fala, de entendimento, de cultura, de percepção, de expressão, de lógica. Ok? Então, infelizmente, o mercado está estruturado para proteger essas entidades e como já tem, é tudo Ctrl+C, Ctrl+V, é tudo um cópia do outro, e eu sei porque eu já trabalhei nesses cursos, eu sei como é que funciona, é tudo um cópia do outro, tudo usa o mesmo sistema de franquia, todos eles sabem, pergunta qualquer professor já conheceram, quem já fez curso já sabe dessas verdades, é um cópia do outro, um te vende o material a 2.000, um vende o material a 5.000. Mais uma coisa também, venda de material. Vocês não sabem quantos alunos me fazem ver pela câmera ou assim, ou quando eles estão fazendo aula, quando a gente está falando com eles, os materiais de coleção que eles têm na prateleira, porque eles pagaram 5.000, 6.000, 8.000, 4.000, 3.000, 2.500 no material que não vão usar, fazem curso por 1, 2 meses, e é isso aí. O curso felizão, pegou seu dinheiro, você não pegou seu valor de volta. Isso tudo que eu falei sobre o mercado, sobre como ele está estruturado, cria um trauma para quem está querendo aprender inglês. Então, infelizmente, isso quando você volta de novo, porque você tem essa urgência, essa necessidade de falar inglês, você não volta com o mesmo olhar. Você já começa a querer achar outras soluções, isso é muito bom, ou você desiste totalmente, ou você começa a não utilizar o método, ou você começa a pensar, eu sei qual é o melhor para mim. Não. Os profissionais da área sempre sabem melhor. Você sim, por exemplo, vamos dizer que você sentiu que você não está bem. Você tem 2 opções. Você pode entrar na internet, se automedicar, ou você pode ir para o médico para ele dar a medicação certa para você. Qual garantia você tem mais? Quando você vai ao médico, com certeza. Quando você se automedica, pode ter efeitos contrários? Pode ter efeitos contrários. Pode causar uma desmotivação? Pode causar uma desmotivação. Pode piorar a tua situação? Pode piorar a tua situação. Eu não estou dizendo que aprender sozinho, que medicina é igual a educação, que aprender sozinho é ruim. Não é isso. Mas muitas pessoas não conseguem manter o ritmo de aprender sozinho porque é muita automotivada. Você precisa ser uma pessoa muito automotivada para continuar aprendendo sozinho. E cria toda aquela experiência, tá vendo como é que a experiência ficou? Você primeiro tentou achar ajuda, não conseguiu ajuda, foi para nivelamento, não conseguiu pegar, tudo negativo, experiência negativa, após outra, após outra, após outra, após outra, e você cria um estigma com isso e acaba desistindo, não falando inglês e achando que é uma coisa que você nunca vai conseguir fazer, que não é verdade. Então, até agora falamos
Cultura, motivo número 1. Número 2, mercado. Mercado e, infelizmente, um nivelamento errado. Nivelamento, manipulação dos resultados de vocês, a manipulação do nivelamento. Infelizmente, no longo prazo, sim, eles podem conseguir você para entrar no curso através disso, dessas manipulações emocionais, mas infelizmente no longo prazo eles perdem você para sempre. Então, para nós na Fluixy, nós queremos remediar esse problema, mas sinceramente, eu vendo essas práticas que esses cursos andam fazendo há muitos anos, e como cada um copia o outro, eu desejo para eles boa sorte, que os anos deles estão contados, de verdade. Não importa quanto grande a estrutura deles, quantos mil escolas eles têm, de verdade. Se continuar enganando os alunos e manipular só para eles baterem os números para não fechar a franquia, eu tenho certeza que eles têm os anos numerados. Eu sei que tem muitos alunos, e depende muito, gente. Eu sei que tem muitos alunos que estão em cursos, não quero usar nenhum nome de curso, que são todos muito iguais, que tem experiências boas, e eu sempre falo, se você está num curso de inglês e tem experiência boa, agradece seu professor. Agradece o seu professor. Você não sabe quanto que eles pressionam ele para ele utilizar certas coisas, métodos e técnicas que ele não quer utilizar com vocês, é por isso que vocês gostam da aula dele. E depois de você ver que esses professores todos que estão aí no dia a dia desses cursinhos, vendo o que está acontecendo, eles falam isso para a direção não pode fazer nada, porque você é franqueado. Você é franqueado. Você não está gostando do sistema, você fecha. Vai ter outro que vai abrir a franquia no teu lugar. É muito sobre números, não tem empatia. Então, assim, às vezes a gente quer culpar as pessoas. Ah, fulano que me matriculou, fulano que foi o fulano. Ao contrário, essas pessoas, infelizmente, das franquias, a escolinha que está perto da sua casa, não importa a marca dela, é de uma pessoa igual você. É um cara que achou que fosse um bom negócio, foi lá, abriu, mas ele realmente, o motivo dele de abrir é ganhar dinheiro. Não é ajudar vocês a chegarem na fluência. Não é ajudar vocês a falarem. Claro que o nosso objetivo nas empresas é ganhar dinheiro e crescer, expandir, com certeza. Mas eu não vejo isso que tem que tomar o lugar, a importância do resultado que você entrega para as pessoas. Então, eu acho que a gente pode falar muito sobre isso. Eu gostaria de saber as opiniões de vocês. Eu sei que tem muitas pessoas que estão tendo aula em cursinho tradicional, estão tendo aulas boas, mas eu digo, se esse é o seu caso, agradece muito o seu professor. Você não sabe quanto que ele passa para ele poder passar para vocês essa aula de qualidade. Ok? Então, mercado é o segundo problema. Vamos para o terceiro. Aí, agora o negócio esquenta. Vamos para o terceiro problema. Fluixy.com. É muito simples, mas é uma verdade que muitos não conseguem entender. Você não tem necessidade. Como assim, Karen? Todo mundo tem necessidade de aprender inglês. Todo mundo tem que falar inglês. Não, todo mundo não tem que falar inglês. Você não vai aprender a fazer nada que você não precisa. O ser humano é assim. A nossa psicologia é assim. Ok? Ou você tem uma necessidade muito forte e uma vontade, um fascínio. Fascínio, né? Desculpa. Você é fascinado pelo inglês, pelo outro idioma, pela outra cultura, ou você tem uma necessidade. E eu vejo quem chega mais nos resultados é quem tem mais necessidade, que ele sabe que precisa, que tem objetivo. Para que eu estou aprendendo inglês? Por que eu quero ser fluente em inglês? Por quê? Então, eu vejo que essa necessidade, essa motivação de por que eu quero falar inglês, deixa muitos alunos não continuarem o fazerem por um tempo e pararem, porque ele, do começo, ele não tinha motivo para que aprender inglês. Ele achou um hobby, uma coisa legal, interessante. Ah, provavelmente vou fazer aula em 6 meses, já vou sair falando, pronto, virei o capítulo, agora eu posso viajar, agora eu posso fazer. Mas na realidade não. Você tem que ter um motivo e saber que é uma jornada. Você vai ficar um tempinho aprendendo. E o tempo mínimo que eu vi alguém conquistando o inglês dele, quer dizer, saindo do nível, por exemplo, do rank 3. Vocês veem que o nosso nivelamento é totalmente diferente. A gente te nivela 18 ranks. São 18 níveis. Passa de um nível para outro, passa para o nível. Não são 6, não é nível tipo grande assim, você fica perdido no meio. Porque o aluno A1, mesmo nível, pode estar no início ou no fim. Nossa, isso que é o rank 1, rank 2, rank 3. Rank 1 totalmente diferente de rank 3. Mas nos cursos tradicionais, eles dois são da mesma turma. Absurdo.
absurdo. A gente não aceita isso. A gente começou a Fluency, na realidade, eu comecei a Fluency porque eu sabia que, primeiro, foi uma coisa um pouco por acaso, porque foi um meu amigo me sugeriu, queria abrir uma outra empresa que fizesse serviços comerciais, e ele me falou, Karen, todo mundo gosta de sua aula, por que você não pega seu método e padroniza ele? Por que você não pega sua metodologia, sua divisão, de como você dividiu o idioma em princípios, como você dividiu o nível em cima das habilidades e fez esse sistema de ranks, por que você não pega isso? E de verdade, no momento que eu decidi levar a Fluency realmente como uma entidade corporativa, eu falei, eu vou fazer de tudo. Primeiro, eu vou abrir empresa que eu sempre quis participar nela. Quer dizer, quando eu trabalhei para outras empresas, eu via certas coisas que eu falei, eu nunca vou fazer os meus Fluenxers e minha equipe passar por isso. Isso é número 1. Número 2, eu falei, eu quero fazer uma empresa que não importa o serviço que ela está fazendo, mas de tão bom que é o serviço, você não sabe se essa é uma empresa brasileira ou não. Infelizmente, a gente sabe que muitas empresas brasileiras deixam a desejar. Outras não. Outras são muito, muito boas. Empresas brasileiras de tecnologia. Empresas brasileiras de educação, não vi muito, sinceramente. Em outras áreas, indo muito bem. Oferecendo e entregando um serviço muito bom. Agora, realmente tem uma precariedade enorme. E uma desinformação no mercado, que eu até por dentro do mercado eu falei, ok, então essa vai ser a minha cruzada. A minha cruzada vai ser isso. Eu quero, ao mínimo, oferecer uma solução em cima dos resultados que você vai ter, em cima da prática que você vai ter, em cima de depois de toda a aula, qual foi a minha evolução, em cima de, quando eu voltar para olhar um mês atrás e como eu estou agora, eu vejo um resultado diferente, em cima dessas coisas, em cima do resultado que você tem. É por isso que a gente está fazendo tá fazendo a Fluency, não tá querendo, a gente na Fluency não tá querendo ir para franquia, para até aula presencial, porque, gente, agora vocês estão tendo escolinha aí perto de casa, não sei o que, mas no dia que você não tá podendo descer da sua casa para ir para as aulas, você para com as aulas. Você não consegue fazer mais aulas. Então a gente fala que online, aulas online é o presente, não é nem o futuro. No futuro a gente está olhando coisas que vão deixar vocês surpreendidos. A gente está pesquisando uma tecnologia de hologramas. São coisas absurdas que vão acontecer no futuro. O presente já é online. O presente já é aulas online. Eu sei que muitos alunos preferem uma aula presencial até pelo senso de comunidade, mas você não testou. Você não pode julgar uma coisa que você não conhece. Então você já tentou fazer nossa aula em grupo, para ver o senso de comunidade que nós temos, ok? Eu vou contar uma outra história para vocês. Meu nome é Marcos, ok? Vamos dizer, e eu acabei de ser promovido no meu trabalho. E eu vi que na minha promoção, a empresa está me exigindo mais falar com contatos internacionais. Ou eu vou viajar, ou eu quero essa promoção. Ou eu sou o Jonathan, que eu vi o Marcos ser promovido, e o Marcos começou a falar com cliente internacional em inglês. Então eu preciso falar inglês para eu. Essa necessidade, se você não tem ela, se você não tem um porquê, até se é seu desejo pessoal, você tem que ter um porquê para aprender inglês. Ponto. Procure seu porquê. Quer remediar isso? Procura seu porquê que eu tô aprendendo inglês. Porque nem toda aula você vai sair com a mesma produção. Tem dias que você está desmotivado, tem dias que você está produzindo mais, dias que você está produzindo menos. Então, no dia que você sai da aula com a sua produção menos, você não foi tão bem na aula, você gostaria de ter ido melhor, e apesar do seu professor te dizendo, não, isso é normal, fica tranquilo, a próxima aula, e você sabendo, a gente fica desmotivado. Fica desmotivado que a gente, especialmente pessoas que têm uma alta expectativa de si mesmos. Então, como é que eu mantenho a minha motivação, mesmo quando o meu desempenho não é tão alto quanto os outros dias, ou quando eu estou passando por um problema pessoal? Mantenha a sua motivação lembrando por que você começou a fazer inglês. Por que você quer falar inglês? Por que você começou no primeiro lugar? Esse é o terceiro motivo, que é necessidade. Fluency.com. Ok? Agora vai ficar quente mesmo. Agora que eu vou levar o multinome. Vamos lá. Quarto motivo para você saber por que você ainda não fala inglês é a sua personalidade. Sim. É bem difícil a gente olhar para dentro e falar, eu sou errado. O problema é aqui, ó. O problema está aqui, ó. Muito fácil apontar o dedo para os outros.
Mas eu acho que a gente tem que ser também muito parcial em termos de quando identificamos problemas externos e internos. Muitas vezes, quando as pessoas vão analisar ou fazer uma certa análise, eles querem ter uma análise objetiva, subjetiva, desculpa, sobre o assunto. Então, botar a própria opinião sobre o assunto. Na maioria dos casos, o problema são vários fatores, como a gente falou agora, mas tem um problema interno. Personalidade, o que eu quero dizer com isso? Personalidade, se você é uma pessoa que você não é muito disciplinado, e você sabe disso, não tô falando que isso é um erro, muitos anos, eu até hoje, em algumas coisas, continuo não sendo disciplinado. Organização, pra mim, sempre foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito. Empatia comigo é uma coisa que eu tive que trabalhar muito. Muitas coisas que eu tive que trabalhar. O problema era eu. Eu era o problema. Eu tinha o problema. A raiz do problema saía de dentro, não era uma coisa externa, de fora para dentro, era de dentro para fora. Então, eu tinha que aprender a analisar esses problemas e ver o que eu quero consertar. Será que vale a pena consertar esse defeito meu ou essa característica minha ou não? Será que isso está me afetando ou não? Então, primeiro, antes de falar você que é o errado, você que não é disciplinado, não é isso, eu quero saber primeiro, você fez essa autoanálise? Você se faz umas perguntas mais difíceis, como é que eu sou? Será que eu sou disciplinado? Será que eu tomei os passos certos para começar a adquirir essa habilidade? Será que eu aproveitei das oportunidades quando estava na minha frente, quando eu podia investir no meu inglês e eu não investi? Será que eu sou indecisivo? Será que eu passo na academia 10 vezes, na frente da academia, 10 vezes no dia, você passa e passa, vou fazer, amanhã eu vou fazer, depois da manhã eu vou fazer, próximo mês eu vou fazer, você nunca faz e nunca vai para essa academia? Quantas vezes você falou isso? Nós estamos em fevereiro. Quantas vezes esse ano você falou que vai para academia, que vai fazer isso, vai fazer aquilo e não fez? Muitas vezes o problema não é nada externo, não é só externo. Não é que não é nada externo, não é só externo. Muitos fatores externos nós influenciam. Mas, você já se perguntou? Será que eu que sou indecisivo? Será que eu que tenho medo de falhar? Eu acho que muitas pessoas têm esse medo de falhar. Tenho medo de começar com inglês e não conseguir falar no tempo que eu achei que eu ia falar. Tenho medo da decepção. Muitos amigos me contam das experiências deles, eu não quero ter a mesma experiência. Então eu entendo essas coisas todas, mas se a sua personalidade é indecisiva, é cética, desorganizada ou indisciplinada, essas quatro características talvez são o motivo de por que você ainda não fala inglês, ok? Talvez eles são o motivo de por que você não fala inglês. Se você é cético, se você não é organizado, se você não é disciplinado, se você tem problemas com tomar decisões, indecisivo, então isso talvez é o motivo que você ainda não fala inglês. Outro motivo, eu acho que o último, é não achar a solução certa. E agora vocês não podem ter desculpa, porque a solução certa é aqui. Na Fluency, nosso valor é que nós acreditamos que todos podem mudar para o melhor. Todos. Começando com quem está dentro da Fluency, começando com nossa equipe, com todos vocês, com a nossa comunidade. Nosso valor, que nós acreditamos, pergunte qualquer um dos Fluencers, qual é o nosso valor, todo mundo sabe. E nós temos um valor só, esse é o nosso valor único. Nós acreditamos que todas as pessoas podem mudar para o melhor. Tudo que nós fazemos é motivado por esse valor. A nossa missão é deixar a marca, deixar a melhor experiência na vida de quem tocamos. Eu acho que essa missão até é uma coisa pessoal minha, que acabamos adotando na Fluency, porque eu falei, de qualquer maneira, eu vou tocar a vida de vocês. Eu vou tocar vocês através desse vídeo, através de uma coisa que eu digo, através de uma aula, através disso, através daquilo. Você influencia, você toca a vida dos outros. Então que esse toque, que esse seu contato seja o melhor possível. Que tenha empatia, que tenha simpatia, que tenha um valor, um amor, um carinho. Levar essas coisas todas para marcar a memória da pessoa de quem você tocou para sempre. Para ser a melhor experiência que ela teve, para lembrar de você para sempre. Nada dura para sempre, mas enquanto as nossas memórias estão vivas, nós vamos relembrar das boas experiências que nós tivemos. E essa é a nossa missão, oferecer a melhor experiência de aprendizado para vocês, com os melhores recursos, sempre inovando, sempre
inspirando e sempre ensinando. Essa é a Fluxy. Fluxy.com. Guys, eu sei que foi um vídeo muito longo. Quem ficou até aqui, muito obrigado. Desejo falar com vocês todos pessoalmente. Eu sou fascinado pelas histórias das pessoas. Eu tenho um fascino. What's your story? Qual é a sua história? Deixa a sua história aqui embaixo. Por que você acha que ainda não fala inglês? Será que é o motivo número 1? É o motivo número 2? Motivo número 3? Motivo número 4? Uma combinação de todos eles? Estou muito interessado em saber. Muito obrigado por estarem aqui de novo. Não esquece, se gostaram do vídeo, deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal. And I'll see you on the other side. Have a great day and cheers. Fluxy.com.